Ainda dentro de Surface, vamos criar agora o cubo, que é o segundo objeto. O modo de criar o cubo é um pouco diferente. Primeiro nós clicamos e arrastamos, definindo a base. Clicamos e arrastamos novamente, definimos a altura. Ou seja, clicamos e arrastamos, soltamos para definir a base, clicamos novamente, arrastamos, soltamos para definir a altura. Se na hora da criação do cubo nós segurarmos a tecla Shift, ele vai criar o cubo na proporção correta, não permitirá que a altura ou a largura tenham tamanhos diferentes. Dessa forma, segurando Shift, ele cria o cubo de uma vez. Se na hora da criação nós segurarmos Ctrl, esse primeiro clique, a posição inicial, se tornará o centro do cubo. E definimos a base, depois a altura. Porque na hora de criar normal, sem segurar nada, o primeiro ponto se torna o canto do cubo. Se nós segurarmos Ctrl, esse primeiro ponto se torna o centro do cubo. Como já vimos, segurando Shift, ele cria em proporção. Bom, agora vamos criar um cubo aqui normal. Qualquer posição da viewport. Perceba se o laço do está selecionado. Vamos selecionar o cubo, se já não estiver selecionado. Perceba ainda que como criamos um cubo através de Surface, o cubo na realidade não é um objeto só. Eles são vários objetos. Você pode clicar apenas essa face, ou apenas essa face, ou apenas nessa. Enfim, são 6 objetos. Clicando e arrastando o Select Tool, podemos selecionar o cubo inteiro. Veremos agora a utilização dessas 3 ferramentas aqui do lado esquerdo. São talvez as ferramentas mais utilizadas dentro do Maya ou de qualquer programa 3D. A primeira ferramenta é para movimentar o objeto, a segunda é para rotacionar o objeto e a terceira é para aumentar o tamanho dos objetos. Bom, a primeira ferramenta, podemos simplesmente clicar aqui e selecionarmos a Move Tool. Podemos apertar W. W no teclado é a tecla de atalho para Move Tool. E no teclado é a tecla de atalho para Rotate Tool. O R é para o tamanho, Scale Tool. Vamos começar pela Move Tool, que é a tecla W. Perceba que com o objeto selecionado e utilizamos a Move Tool, aparecerá os 3 eixos aqui no centro. Esses 3 eixos possuem as mesmas cores do eixo aqui no canto. Ou seja, o eixo verde significa Y. Perceba que aqui o Y também é eixo verde. O vermelho X, o azul Z. Se nós clicarmos com o botão do lado esquerdo, aqui no eixo vermelho, representando o X, nós movimentamos em X. Se clicarmos no verde, representando o Y, nós movemos em Y, e assim por diante. Z, movemos em Z. Se clicarmos aqui no centro, dentro desse quadrado, movimentamos em qualquer um dos eixos. Ou seja, podemos definir a posição do objeto assim, clicando nos eixos, ou clicando no centro, movemos objetos relacionados à nossa posição, nossa visão de câmera. Se ao invés do botão esquerdo, nós clicarmos com o botão no meio, funcionará como se nós estivéssemos com o mouse ali dentro do quadrado. Por exemplo, vou clicar aqui fora, vou mover. Perceba que ele move relacionado à câmera, como se nós estivéssemos com o botão esquerdo ali no meio. Porém, com o botão do meio aqui nos eixos, funcionará de forma normal. Movimentará a direção dos eixos. Clicarmos fora. Ele movimenta relacionado àquele eixo. Perceba que poderíamos ainda mudar essa posição X, por exemplo, que é o eixo vermelho, aqui no canto. E nós temos Translate X e a posição dele. Se nós movemos, perceba que essa posição aqui muda. Poderíamos vir aqui simplesmente colocar uma posição qualquer, apertar Enter, que ele move nesse eixo, assim como nos outros eixos também.
Poderemos selecionar uma dessas opções aqui, como a X, por exemplo, clicar e arrastar com o botão central. Vou clicar na Y, clicar e arrastar com o botão central para operar em Y. Clicando na Z, clique e arrasta e operar na Z. Ou como falamos, escrevemos os números aqui. Vamos selecionar o cubo inteiro. Vamos aqui em Rotate Tool, que é a segunda opção, com a tecla E de atalho. Segunda opção, Rotate Tool aqui no canto. Perceba que ela funciona do mesmo esquema. Agora o X é apresentado em vermelho, como antes. O Y é o verde. Clicando em X, por exemplo, ele rotaciona o objeto nesse eixo X. Aqui ele rotacionará no eixo Z. Aqui ele rotacionará no eixo Y. Se nós clicarmos numa posição aqui que não está o eixo, ou seja, nós não clicarmos em cima de nenhum eixo, ele rotacionará nos 3 eixos, de acordo com o movimento do mouse. Como já vimos, poderíamos selecionar aqui Rotate X, ou Rotate Y, ou Rotate Z, e o botão central do mouse. Esse botão central, movimentando, é relacionado à opção que está selecionada aqui neste menu. O terceiro item é o Scale Tool. A tecla de atalho é o R. O Scale Tool funciona da mesma maneira. Temos os 3 eixos aqui. O eixo X representado em vermelho. Podemos clicar e aumentar os objetos. O objeto que estiver selecionado nesse eixo X. Se clicarmos aqui em Z, ele aumentará em Z. Se clicarmos em Y, ele aumentará em Y. Se clicarmos no centro, ele aumentará os 3 ao mesmo tempo. Selecionarmos o eixo que queremos aqui no canto. Utilizamos a tecla central do mouse. Ele aumentará aquele respectivo eixo. Também poderíamos vir aqui e escrever o número que queremos. Essas teclas são de suma importância. E rotaciona, o W movimenta e o R aumenta e diminui de tamanho. Utilizamos aqui. Movimenta, Move Tool, rotaciona, Rotate Tool, o último Scale Tool que muda o tamanho.